Senhora telespectadora, senhor telespectador, Diálogo com Hamilton Werneck traz hoje dois autores que são ao mesmo tempo professores universitários e escreveram um livro muito interessante com um título muito sugestivo: Perplexidades, Devaneios e Provocações. São debates e reflexões sobre o cenário contemporâneo e a formação do profissional do cuidado. Cuidar dos outros, cuidar do idoso, cuidar da pessoa que por alguma razão tem uma necessidade especial. Todos nós sabemos que nascemos carregados e morremos carregados. Alguém tem que cuidar deste ser que é bastante complicado na natureza. E eu tenho aqui comigo, no primeiro bloco, o Dr. Fábio Renato Pereira Robles, professor e diretor do curso da Odontologia da Universidade Federal Fluminense, aqui em Nova Friburgo, que vai alternar os blocos com a nossa querida e conhecida professora de ensino superior, mestra em Sociologia, Geni Amélia Nader Vasconcelos. Evidente, quem não conheceu a Casa Nader na Alberto Browne? Ela então estará conosco no segundo bloco e no quarto bloco. E o doutor Fábio Renato no primeiro bloco e no terceiro bloco. Fábio, muito bem-vindo a Luau. E afinal de contas, o que fez surgir esta obra densa, com tantos colaboradores, não é? Uma obra que tem quase 300 páginas exclusivamente sobre cuidado. Pois é, Hamilton, é um prazer estar aqui com vocês. É uma obra que, como o próprio título diz, surgiu através de uma perplexidade. Cuidar de outra pessoa envolve tantas coisas, como você falou, nós nascemos carregados, vamos embora carregados, né? E cuidar do outro, em essência, se nós formos pensar na ética do cuidado, como a gente estava conversando antes, é cuidar de si mesmo. A gente vive num mundo que a gente simplesmente exerce papéis. Então, eu estou professor, você está entrevistador, e no fundo há algo que nos une, assim, muito além disso. E quando a gente pensa no cuidado, na verdade, quando a gente fala assim, vou pensar sobre algo, já é uma coisa assim já diferente do que simplesmente fazer sem refletir. Então, em primeiro aspecto, eu e a Geni, a gente se conheceu, tem toda uma história bonita nossa de nós termos nos conhecido, que depois talvez seja interessante até lembrar, mas assim, quando a gente pensa em pensar sobre algo, já traz para a gente uma reflexão do que nós estamos fazendo. E mais do que buscar uma resposta, uma definição, é um constante pensar, para a gente estar sempre avaliando como que nós estamos exercendo uma prática, etc. E no campo do cuidado, e no campo da formação do profissional do cuidado, existe uma preocupação que é assim, no mundo acadêmico, as pessoas fazem a graduação, fazem iniciações científicas, depois ingressam no mestrado, doutorado, prestam concursos ou contratos, se for uma instituição privada, e passam a dar aulas. E a gente estava dizendo aqui que quem ensina alguém a dar aulas, né? É claro que nos cursos de mestrado, nos cursos de pós-graduação, especialmente as estrito sensu, existem matérias ligadas à docência. Mas no campo do cuidado, não existe uma licenciatura propriamente dita. Então, é um campo que você ensina a outra pessoa a cuidar baseado em experiências empíricas do que você viveu. E com um detalhe, o Brasil, como tem uma história de exclusão, agora fala-se em cuidado, mas
há poucas décadas atrás, uma pessoa que tivesse necessidade especial, que precisasse ser cuidada, ela era encostada. É verdade. Alijada do meio. É verdade. A gente pode ver até em outros países, existe uma angústia muito grande assim, em termos de sistemas, como são organizados. Nos próprios Estados Unidos, eu conheço pessoas que moram lá, que americanos ou não, né? Não estou falando só de imigrantes, mas que vivem um drama de que eles não podem ficar doentes. Porque se ficar doente, se cai na mão do sistema como é lá, por exemplo, o próprio seguro, mesmo pagando um seguro, não atende talvez todas as necessidades. É um dinheirão, entra em dívidas. Sim, e países que têm já estruturas até melhores, como o caso, por exemplo, da Dinamarca e da Noruega, eu outro dia assistia uma entrevista e justamente um filho adulto muito aborrecido, porque o sistema de seguridade social deles não estava dando ao pai dele a assistência que eles esperavam que tivesse. Pois é, eu vejo assim que a gente está sozinho assim no universo, né? E nesse universo, cada vez mais, por isso que a gente fala no cenário contemporâneo, cada vez mais nesse cenário da atualidade, né, essa solidão nos leva a buscar seguranças, né? Buscar respostas, como a gente falou assim. O título Perplexidades traz estava conversando isso com a Geni um pouco antes também, mas traz uma dimensão de que as coisas não são seguras. Não existe nada definido, como a gente estava dizendo. Nós estamos com vários problemas. A privacidade acabou. A segurança não é a segurança de um ladrão te atacar, não. Mas você dizer assim, escuta, onde e como vai ser o meu próximo passo? Pois é, a condição humana, vários autores dizem isso, né? A condição humana é por si só desesperadora e angustiante. Como lidar com essa angústia? E quando você vai cuidar de alguém que é igual a você, né? Um humano como você, com as mesmas angústias, mesmas condições humanas, existe uma questão bem interessante, assim, que é como lidar com esses poderes ligados ao cuidador e o cuidado. Quando você estuda para se tornar alguém que cuida de outro. Eu gosto muito dessa palavra do cuidado, não só do atendimento. Vou atender uma pessoa, vou realizar um procedimento. É muito além. Eu vou cuidar. Não é uma consulta. Não é uma consulta. Aliás, na consulta, pode haver uma consulta que esteja envolta num cuidado, num clima de cuidado. É diferente. Quando existe todo um aspecto de que o paciente ou alguém que está precisando vai buscar alguém que cuide dele, um leviatã, né? Alguém assim que supra as suas necessidades. E o nosso livro ele traz reflexões além disso. Traz reflexões que são de interesse desses pacientes que buscam o cuidado, de quem está estudando para um dia cuidar, de quem já cuida de outras pessoas, enfim, de toda a sociedade. Então, assim, pode parecer algo assim que eu respondi, mas não respondi, mas são questões assim que a gente precisa o tempo inteiro estar questionando a nós próprios e eu acho que não chegamos em respostas. É interessante que, lendo aqui em alguns artigos, eu me sentia numa experiência que fiz nos anos 60. Eu trabalhei fazendo uma experiência social 40 dias num asilo de pessoas que tinham problemas mentais relativamente brandos e inválidos, que era o asilo de Jaçanã, no bairro de Jaçanã, em São Paulo. Eu sou de São Paulo. É interessante que eu percebi várias coisas. Existiam pessoas que serviam aquelas pessoas que estavam lá, mas não mediam a quantidade de comida. Então, eu fiz ver a direção de que eles estavam perdendo por pavilhão uma lata de 20 litros de comida de sobra, porque eles colocavam comida demais no prato. Resultado disso, eram 20 pavilhões. Aliás, eram 10 pavilhões, mas 2 refeições grandes eram, portanto, 20 latas. 400 quilos de comida que eram jogados fora.
Então eu fiz um cálculo de quanto que eles gastavam por mês para fazer comida e jogar fora. Eles disseram, não jogamos fora, nós colocamos para os porcos. Só que isso aí não tinha um retorno econômico. Orientaram as pessoas que eram os que serviam, mas não tinham a noção de cuidadores, e eles passaram a colocar menos comida. É preferível repetir do que jogar fora. Quando eu voltei na segunda etapa da experiência, eles tiveram a necessidade de acabar com os porcos, vendê-los todos, porque não tinham mais comida para abastecer. Que interessante. Uma coisinha, vamos dizer, aparentemente simples, mas é um funcionário contratado, mas não é um cuidador. Não observa, por exemplo, que quantidade de comida aquela pessoa come. Um pouco do nosso sonho é assim, em alguma instituição que haja essa preocupação com o cuidado, na verdade não é só o profissional do cuidado que está cuidando. É toda uma questão arquitetônica, de segurança, portaria, faxina, todos na verdade. Sim, rampas. Permita-me assim, até não é discordar, mas ampliar esse debate assim, que quem cuida da pessoa que circula nesse espaço são todos. São todos. Então, nesse aspecto que você citou, eu consideraria que o cozinheiro é um cuidador, a faxineira é uma cuidadora. Quem serve ali a comida. Todos, quem limpa, quem faz o ambiente ficar bonito. No caso aqui da UF, o jardineiro. O jardineiro, sabe? Exato. A pessoa chega à faculdade e tem um ambiente agradável. É muito importante isso. Perfeito. Então, a gente amplia essa noção do cuidado, assim, não somente para o profissional que se diz assim, o principal, não existe principal. Mas estende. Estende essa... Senhor telespectador, senhora telespectadora, este é o doutor Fábio Renato, dentista, com doutorado, não é? Sim. E qual é a área do seu doutorado? Minha área de doutorado é dentística. 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 É uma pessoa que cuida do dente. Porque a história da odontologia no Brasil passou por um período em que se arrancava o dente, não se cuidava do dente. E a gente espera um dia não cuidar só de dente, cuidar da pessoa, da pessoa, cuidar da família, exatamente. Cuidar o dente está seu contexto social, o familiar. dente está inserido na pessoa. Exatamente. Senhor telespectador, senhora telespectadora, estamos concluindo o primeiro bloco. No segundo bloco, retornaremos em breve. Não se afaste da telinha. Senhora telespectadora, senhor telespectador, diálogo com Hamilton Werneck, iniciando o segundo bloco. Exatamente sobre o livro Perplexidades, Devaneios e Provocações, Formação do Profissional do Cuidado, escrito pelo Dr. Fábio Renato e pela mestra Geni Amélia Nader Vasconcelos. Neste segundo bloco, nós estamos com a autora Geni Nader. E vamos conversar com ela, que foi colaboradora nesta obra. Interessante, uma pessoa da sociologia com uma pessoa da odontologia. Isso se estivéssemos no século XVII, pensando de modo cartesiano, você nunca conversaria com o Fábio, você e Fábio nunca saberia quem era Geni, vocês estariam em campos completamente diferentes e não teriam um diálogo. Uma bela provocação, Hamilton. Mas antes disso, queria agradecer a possibilidade de conversar sobre esse trabalho que nos é tão caro e cumprimentar também o telespectador que nos acompanha. Você levantou uma questão muito interessante, exatamente dessa co-organização entre alguém da área de saúde e alguém da área de sociologia, da educação, da área humana. E também uma questão provocante no momento em que disciplinas como a sociologia e a filosofia estão sendo alvo de inúmeras discussões no cenário nacional. Na área, vamos dizer, educacional, eu costumo dizer que uma pessoa que não pensa, mas que aprende coisas, aprende a usar ferramentas, não é? Ele pode se transformar num monstrinho treinado.
se você tira disciplinas, que não são disciplinas que ensinam a pensar, mas são disciplinas que permitem pensar o que você quer fazer, você na realidade treina um monstrinho. Sem dúvida. E monstrinho não cuida de ninguém. Sem Bota dúvida. o diploma debaixo do braço e joga o filho do 6º andar do prédio. E esse modo de pensar, né, tão presente no mundo acadêmico, no cotidiano de pessoas que percebem o outro na sua inteireza, neste mês ou no próximo mês, ganha também uma força especial em nosso país, com a vinda daquele que já esteve aqui em outras ocasiões, inclusive você, sabemos, esteve em uma mesa com ele, e que é o Edgar Morin, né, um dos grandes pensadores da complexidade, que exatamente procura resgatar a nossa inteireza. Bom, um detalhe, além da mesa, nós temos um livro escrito por 3, um professor de Pernambuco, o Morin e eu. Olha, essa é uma novidade, confesso. Ele fica bastante escondido até, mas... Muito atual. Muito atual. Muito atual. Muito atual. Pois é, pensando nessa história de ter uma parceria com alguém da área de saúde, eu não poderia deixar de relembrar a minha passagem pela FONF. Aí tudo teve origem. No início dos anos 80, eu fui convidada a trabalhar na FONF. Era o ano de 1981, os concursos ainda não faziam parte deste cenário de trabalho em uma autarquia municipal e o Conselho Federal de Educação, atendendo a uma reivindicação, ao movimento da ABENA, Associação Brasileira de Ensino Odontológico, incluiu no currículo mínimo de odontologia, sociologia, antropologia e psicologia. Recebi um convite para trabalhar na FONF, fui muito bem acolhida em uma instituição que, com perplexidade, com uma certa perplexidade também, se envolveu num debate carinhoso em relação à inclusão dessa disciplina em seu currículo. O que eu chamo de debate foi exatamente a busca de um caminho para fazer dessa disciplina alguma coisa significativa para o aluno. Não apenas uma disciplina que cumprisse um requisito, mas uma disciplina que se interrogasse, que desaprendesse aquilo que tradicionalmente era veiculado nos cursos de ciências sociais, nos cursos de pedagogia, cursos nos quais eu trabalhava na Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, mas uma disciplina que se refizesse para dialogar com a odontologia. Interessante que isso você coloca, porque me faz lembrar que a formação do profissional do cuidado mereceria uma pergunta para ele: você é especialista em quê? E eu diria, ele em primeiro lugar tem que ser especialista em gente. Depois ele é especialista no cuidado, e depois ele é especialista naquelas coisas concretas que ele tem que fazer, seja dar comida, levar o remédio, conversar, dar atenção, etc. Isso vale muito para a parte educacional. Você tem que entrar numa sala de aula sendo especialista em gente, depois especialista em educação, e depois especialista naquela disciplina que você leciona. Geralmente o professor pensa de maneira invertida. Ele é especialista naquilo que leciona, depois ele entende um pouco de educação e, em último lugar, ele entende de gente. E eu percebo que, por perplexidades, devaneios e provocações, ser especialista em gente é o ponto de partida. Estou certo ou estou errado? E como está certo, e você sabe disso, né? Nós viemos, você e eu, de uma formação preocupada, né? Uma formação que passou pela Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, Colégio Nossa Senhora das Dores, Colégio Anchieta, uma formação preocupada com a educação integral,
que é muito mais do que educação que se ocupa do aluno durante 8 horas por dia, mas é aquela educação que cuida do aluno na sua multidimensionalidade. E pensar o aluno na sua multidimensionalidade implica pensá-lo como alguém que é capaz de conhecer, mas alguém que é também sujeito de afeto, de emoções, que tem uma dimensão espiritual em sua vida, enfim, que não pode ser enquadrado de uma maneira reducionista no paradigma da modernidade, né? Quando nós pensamos por essa via, e você começou a nossa conversa assim, nós percebemos que durante muito tempo o nosso pensar, o nosso agir, as nossas práticas em todos os campos da vida social foram pautadas por um modo de olhar o mundo, o outro, um modo mecanicista, fragmentado, utilitarista. Como é que você compararia essa questão? Cuidado e utilidade. Ele já está... Porque nós vamos chegar à eutanásia com isso. Ele está com 100 anos. Que utilidade tem? Ele é surdo, mudo, cego e epilético. Que utilidade ele tem? Neste asilo de Jaçanã, eu dava comida na boca para uma pessoa com essas 4 características: surdo, mudo, cego e epiléptico. Se ele nunca soube quem deu a comida para ele, eu até hoje tenho influências dessa prática na minha vida. Esse gesto que você teve implica uma concepção de homem extremamente diferente da visão utilitária. A visão utilitarista vai perceber o homem significativo enquanto ele é capaz de gerar bens, de consumir, de produzir, é alguma coisa muito imediata. Mas a visão humanista do homem percebe que todo homem, em qualquer circunstância, ele tem uma dignidade a ser respeitada. Humanizar o homem é educá-lo para perceber-se assim e perceber o outro também por essa perspectiva. Por isso esse debate sobre o cuidado, ele é tão significativo. Cuidar de quem? Cuidar nós cuidamos, mas quem nós incluímos no nosso entendimento de humanidade? A nossa família, os que consomem os mesmos produtos que nós, os que circulam no mesmo ambiente acadêmico. Até aí pode parecer fácil, e é fácil. O difícil é a gente incluir neste conceito toda a humanidade, a gente ter uma concepção de homem e de vida que nos permita pensar, como o Papa Francisco tem insistido, né? Na nossa humanidade comum, na nossa casa comum, como uma casa que precisa dessa grande aliança para que possamos sobreviver. Eu creio que a humanidade... Qual seria a mensagem mais importante que está dentro da garrafa lançada ao mar? Não há saídas individuais. Não é possível que a gente pense que dá para escapar sozinho. Nós vivemos num momento histórico, e você escreveu sobre isso nesse livro que eu não li, mas se é com o Ram, certamente isso está lá. Neste mundo que sabemos que é complexo, tudo está interligado. E quando nós tomamos consciência dessa interligação, a solidariedade é algo irreversível. Não há outro modo de sobrevivermos
se não formos solidários. Esse é o grande apelo que as ciências da complexidade estão fazendo, e não estamos falando que essa mudança nasceu das ciências humanas. Essa mudança de paradigma, ela vai ter a sua origem nas ciências tidas como ciências duras, na matemática, na química, na física. Foi aí que nós percebemos que a vida só existe em rede. E as ciências sociais se apropriaram disso, se somaram a essas ciências para perceberem que, isoladamente, as ciências promoveram, num dado período da nossa história, um avanço. Mas, a partir de agora, a complexidade dos problemas com os quais nós nos defrontamos, essa complexidade não pode mais ser pensada num clima de isolamento. E aí a solidariedade se impõe. A universidade é o local, é o locus, na realidade, que debate tudo isso. Entre o programa que está indo ao ar e a decisão do Ministério da Educação da Alemanha, passa-se em torno de um mês. Mas a Alemanha decidiu, há uns 30 dias atrás, investir 160 bilhões de euros na pesquisa e no ensino superior para atender à demanda do mundo entre 2023 e 2030, já com o olhar focado na agenda da ONU, a Agenda 2030. Então eu vejo com muita preocupação toda esta questão da visão brasileira atual de contingenciamento de verbas para o ensino superior. Qual é a grande ferramenta com a qual lidamos hoje? O cérebro. E nós estamos tirando exatamente da formação da pessoa, da capacidade de pensar, de sentir, de ser gente e ser ao mesmo tempo uma pessoa de altíssima especialização, mas sem perder essa visão humana, essa visão que, sob o ponto de vista do Morin, é uma visão planetária. Então, me preocupa muito esses contingenciamentos, sejam por ideologia, sejam por outras coisas. Aliás, Pascal chamava a atenção, e no livro que escrevo junto com Morin, um dos artigos é este. O Pascal começa dizendo sobre essa mania que o ser humano tem de tudo segmentar e de tudo dividir. Geni, o segundo bloco acabou. Eu sei que você está louca para falar. Eu também gostaria de reengrenar, mas nós só vamos reengrenar no quarto bloco. Não se afaste da telinha, já retornaremos com o terceiro bloco do nosso diálogo. Senhor telespectador, senhora telespectadora, terceiro bloco, diálogo com Hamilton Werneck, retornando às nossas telas, o Dr. Fábio Renato Pereira Robles. Dr. Fábio é o diretor da odontologia da nossa querida Universidade Federal Fluminense, que evidentemente está preocupado com retenções, com contingenciamentos de verbas, como é que fica, como é que não fica. Pois bem, é um desafio, é uma perplexidade dentro da perplexidade. Como cuidar desses alunos bem para que eles possam ser excelentes profissionais. Pois é, sem dúvida. Na verdade, merece aí uma pequena correção. Eu fui coordenador de curso até o final de 2017. Atualmente eu estou só como um mero professor, assim. Sim, você é o que ocupa o ponto principal. Talvez sim. Você está na ponta do sistema da universidade. Com certeza. E assim, eu também vejo com bastante preocupação essa questão dos investimentos. Eu vejo que assim,
Uma das coisas que a gente tentou levantar para o debate nesse livro que nós organizamos é, principalmente, assim, entender que o ensino na área de saúde ele vai muito além de procedimentos, do estudo de técnicas, de materiais, de equipamentos. Como você estava falando com a Geni, talvez o mais difícil seja o ser humano realmente. Então, entender de gente é muito mais... As pessoas às vezes se escondem em técnicas, em procedimentos, em equipamentos, porque é mais fácil do que o ser humano. E como é que está o teu aluno de odontologia, sobretudo em dentística? Como é que ele está em relação ao cuidar da pessoa, cuidar do dente e a estética que costuma dar mais dinheiro? Então, eu vejo que assim, o próprio estudante que procura um curso do cuidado, e na verdade nossos textos não tem só dentistas nem sociólogos, a gente procurou congregar médicos, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, enfim, uma gama de profissionais do cuidado. Mas eu vejo que quem procura um curso para cuidar de outra pessoa, naturalmente já tem uma predisposição vocacionada a já pende para essa sensibilidade. Mas é claro que o curso ele vai estimular esse pendor, né, essa facilidade que a pessoa já traz, vai estimular para que ela seja aplicada. Então, toda a questão de procedimentos, toda a questão que envolve técnicas e que precisa da parte tecnológica, vai ser um instrumento para o ser humano. Então, esse contexto eu vejo que é fundamental. É claro que a pessoa se apaixona por uma técnica, ela se apaixona por uma forma de realizar alguma coisa, construir alguma coisa, em especial na odontologia, que é a minha área. A gente trabalha com a recriação do natural, vamos dizer assim, que é o que você falou. Então é uma imitação de Deus, podemos dizer assim, através de materiais, da tecnologia, procedimentos, tudo isso que a gente estava dizendo. Mas a gente usa esses recursos para atender a uma carência, a uma necessidade de uma pessoa que é igual a nós. Então, um exercício que a gente sempre faz é assim, se a gente está cuidando de uma pessoa, quem é esse? É um espelho de nós, talvez. É um outro que também somos nós. Então, ao mesmo tempo, ele é diferente, tem todo o seu contexto, toda a sua história que o trouxe até lá, mas ele é como nós. Então, quando a gente pensa no mercado, nas técnicas estéticas, como você falou, tal, quando a gente pensa em toda essa odontologia ou outras profissões ligadas ao cuidado que tem a ver com o mercado, tem a ver com marketing, tem a ver com toda essa questão de vendas e de propagandas, etc., a gente pode se perder, a gente pode visar a um lucro e deixar a pessoa em segundo plano. E isso é um perigo, é um perigo. É um perigo. E aí, como é que fica a questão da eutanásia do dente? Pois é, acho que todas as eutanásias são interessantes serem refletidas, né? Desde o dente até do ser humano como um todo. Do ser humano todo. Qual o momento de desistir, né? De desistir, eu acho que em primeiro lugar a gente tem que pensar em promover saúde. E promover saúde é um conceito assim muito amplo, que vai desde como a pessoa vive, onde ela se contextualiza, até você pensar, no caso que você falou, no dente. Como que eu promovo, como que eu previno, como que eu faço com que não tenha problemas? Em primeiro ponto, isso. Em segundo ponto, quando houver um problema, identificar quais são os fatores que levaram a esse problema e tentar eliminar, tentar ver a educação relacionada a isso e uma intervenção precoce. Isso seria o ideal. Mas quando a gente pensa em reabilitação, depois que o dano já está instalado, aí assim, existe um limite do quanto que a gente pode reabilitar, mantendo o máximo de estruturas, e um momento que a gente tem que realmente reconhecer que a gente precisa, no caso do dente, tirar o dente e pensar em outras soluções que reponham proteticamente esses elementos. Então, todo esse contexto é extremamente difícil. O estudante, ele não sabe isso. Talvez muitos profissionais, talvez nem nós professores saibamos isso com exatidão. Mas talvez seja fundamental a gente entender o papel de cada etapa, cada nível de complexidade, de atenção, para a gente pensar nesse cuidado. O cuidado. Aí
sim é pensar nos instrumentos para cuidar de uma pessoa. Mas o humano está lá por trás de todos esses... Perfeito. Percebe-se que todo esse trabalho e tudo que vocês escreveram aqui atende aos conceitos básicos da ética do cuidado. É claro. Cuidado com o planeta, cuidado com a nossa Gaia, com a nossa Terra, cuidado com as pessoas. E aí você vai realmente, você cuida do dente por quê? O dente pertence àquela pessoa, está inserido em todo aquele contexto. O que ele come? Exato, e aí já justifica a própria parceria minha com a Geni, que é uma pessoa ligada às humanidades. Se a gente fica somente na técnica e na biologia, a gente foge das humanidades. Aí é que está o grande problema do tecnicista. Aquela visão tecnicista que diz assim, eu estou cuidando de dente, eu não estou cuidando de verduras. Eu não tenho que pensar no que se produz. E olha, eu vivi isso na tribo. Eu quis morar na tribo. Que legal. Lá, no tempo em que a sua colega de autoria, a Geni, não é, era adolescente aqui em Nova Friburgo, eu me meti nas tribos do Mato Grosso. Deve ter sido com fantástico. A visão do colégio, com a visão de José de Alencar, Peri e Ceci, e eu calculei que eu encontraria na tribo aquele sorriso Colgate-Palmolive. E eu encontrei uma quantidade enorme de índios desdentados. E perguntei aos missionários, mas escuta, onde estão os dentes? Eles disseram, eles entraram em contato com o que nós chamamos de civilização. E adoram açúcar com água. Cantam e dançam até 2 da manhã, como eu presenciei lá na década de 60, simplesmente bebendo água com açúcar. Mas o refrigerante já chegava à tribo. Isso acabou com os dentes deles. Então você percebe, não adianta cuidar só de uma coisa, eu tenho que cuidar do todo que envolve a pessoa. E esse exemplo que você trouxe, assim, eu estava aqui pensando enquanto você estava relatando essa sua experiência, eu vejo que é uma civilização assim que realmente, o que nós estamos trazendo, como estamos cuidando desses que eram os donos da nossa casa antes de nós chegarmos aqui, né? Talvez a gente esteja querendo eliminar essa memória, eliminar esse passado desses índios. É claro que quando a gente fala de açúcar simples, o açúcar é uma fonte de energia, assim, e quanto mais simples, melhor, mas traz também, dá mais energia, melhor no sentido assim de trazer essa energia que você relatou. Mas exige cuidados que a civilização pré-industrialização não tinha. Então, é relatado assim nos estudos de odontologia que a entrada da industrialização na época da Revolução, na Inglaterra e tal, mudou a epidemiologia da cárie no mundo, assim. Então, isso aconteceu numa experiência. Como a entrada, por exemplo, do óleo de soja aumentou diabetes e aumentou infarto do miocárdio a partir de 1930. Você vê, por exemplo, essas fotografias antigas do Rio de Janeiro, as pessoas andando na rua, todos magrinhos. Procure o mesmo local hoje no Rio de Janeiro e fotografe em qualquer momento e você vai ver uma quantidade de obesos enorme. Ou seja, toda a comida, aí é que entra a conversa anterior, do quadro anterior da Geni, em relação à visão da complexidade do Morin. Tudo está de fato ligado a tudo. Voltamos, doutor Renato, ao xamã tribal. É verdade. E o Morin dialoga também com o Bauman, né? A Geni sempre cita o Bauman. A vida está tão líquida, tão rápida, tão etérea, que essa rapidez traz a tal da fast food também, Sim, né? Essa expressão, Renato, esta expressão, eu estou entrevistador, é altamente líquida. Quando a pessoa começa a dizer, eu estou médico, eu estou dentista, eu estou professor de biologia, eu estou professor de sociologia, o perigo é muito grande, porque tudo se torna líquido.
Mas, por outro lado, também, Hamilton, eu acredito assim, que quando a gente pensa também muito em identidade, no eu, no autocentramento, a gente vai para aquela questão assim do conhecer-se, né? Aquela questão já grega, né? Do conhece-te a ti mesmo. Esse autocentramento, e quando a gente pensa, no caso do nosso livro, assim, de cuidar do outro que somos nós, ele, como a Geni acabou de dizer no outro bloco, tudo está tão interligado que quando a gente se volta também muito para o eu, a gente pode perder a noção dessa interligação com os outros. Sim. E isso é um paradoxo. A gente tem que ter uma noção da nossa identidade sem nos valorizar demasiadamente, de uma forma que nos cause um autocentramento. Assim. Aliás, na visão grega, e esse é um paradigma que entra em choque no Brasil hoje com uma força muito grande, que é o paradigma hebraico e o paradigma grego. O paradigma grego, ele se baseia, quer dizer, onde que está a base, o alicerce da moral grega? No eu e na cultura. E no paradigma hebraico, ele está exatamente na vontade divina. Interessante. Não é? Então, há esse conflito hoje muito forte no Brasil, no mundo de modo geral. Esse conflito se fala assim, até de sociedades como o Japão, por exemplo. O pessoal veio assistir a Copa do Mundo aqui no Brasil e ficaram espantadíssimos que eles, ao final dos jogos, ajudavam a limpar o estádio inteiro, assim, coisa que a sociedade japonesa valoriza o coletivo. Sim. Em detrimento, às vezes, do individual. E uma sociedade extremamente ocidental como a americana e a gente que copia esse modelo, a gente valoriza muito o indivíduo. O indivíduo, eu estou pagando a entrada no estádio, eu descarto o que eu quiser em qualquer lugar. É aquela história assim, o que será do emprego do gari, do faxineiro, né? Fala-se isso também do dentista. Olha, eu posso comer açúcar à vontade porque existe eu tenho dentista. Né? E olha, eu me lembro dando aula de história no 7º ano, no início da década de 70. E eu me lembro aqui em Nova Friburgo, quando eu falei mal e sobre os males da guerra do Vietnã, ele protestou. Ele disse, mas se essa guerra acabar, nós vamos acabar com muitos empregos daqueles que produzem o armamento, a munição, os químicos e tudo mais. Então isso me parece um argumento assim falacioso, sabe? É um argumento assim que é sofismático, não se sustenta por si próprio, assim. Sim. Então daí a reflexão também. Aí voltamos para o assunto do livro. Quando a gente não reflete, a gente tende a viver uma vida empurrando com a barriga, como se diz. A gente só reflete se a gente realmente estudar um pouco de filosofia e de sociologia. Exatamente. E aí a gente volta para as humanidades. Cabe até eu dizer assim, que quando eu conheci a Geni aqui, me considero um privilegiado de conhecer ela como pessoa e ela como profissional. Eu me senti encantado de conhecê-la e a gente pode dizer que a gente aproveita dessa relação que a gente construiu, porque a gente consegue unir dois mundos diferentes e as suas intersecções. E daí a Isso riqueza que surge é incomensurável. Então esse livro é um dos nossos trabalhos que a gente faz junto. Que continuem. Exatamente. É o seu segundo bloco, o último bloco para você. Hamilton, eu gostaria de só falar para o pessoal, para que nós vamos ter um simpósio de docência em saúde, que vai ser no dia 14 de junho agora, no dia 14 de junho, e nós vamos contar com vários autores, mas a gente convida a comunidade para um debate. E onde será? Será no Instituto de Saúde de Nova Friburgo, a antiga FONF. A UF, né? O Instituto de Saúde de Nova Friburgo da UF. Então eu convido a todos para que nesse dia a gente vai fazer esse simpósio. É gratuito, todos estão convidados, é um evento aberto. E é muito rico para a gente continuar percebendo essas perplexidades, para a gente devanear junto e para a gente se provocar. Interessantíssimo, sua presença foi ótima, a TV agradece a sua presença e dizemos ao telespectador, não se afaste da telinha. Já retornamos com o Geni Nader no 4º e último bloco de Diálogo com Hamilton Werneck.
Senhora telespectadora, senhor telespectador, iniciando o quarto bloco do programa Diálogo com Hamilton Werneck sobre a formação do profissional do cuidado, sobre a ética do cuidado, e agora com a nossa querida conterrânea Geni Nader Vasconcelos. Como continuamos a nossa conversa? Porque nós terminamos o segundo bloco, você louca para falar alguma coisa, eu louco para perguntar alguma coisa, e o tempo nos cortou. Sem dúvida, há tantas coisas a serem faladas, por isso o convite do Fábio. A importância da gente estar nesse seminário, porque muitas outras coisas poderão ser discutidas, inclusive provocadas pela plateia. A ideia é um grande diálogo. Eu creio que quando nós falamos em formação do profissional, do cuidado, na saúde, na educação, nós estamos considerando que a formação se dá nas instituições formais de ensino, mas a gente aprende nos espaços também, naqueles espaços nos quais nós circulamos. E aí precisamos também questionar como o profissional do cuidado é cuidado. É cuidado como aluno, é cuidado como profissional, porque é na relação com o outro que nós forjamos a nossa identidade. É cuidado como professor. Por isso o Brasil tem que repensar uma coisa, ficar falando mal de professor, mandando gravar aula de professor. Eu, quando entro, Geni, numa palestra, eu digo assim, grave tudo. Grave a minha fala. Agora, quer gravar professor? Grave. Grave o tempo em que ele está preparando aula, grave o tempo em que ele está deixando a sua família de lado para corrigir provas e redações. E, sobretudo, no princípio do mês, grave também, filme também o contra-cheque do professor. Quer dizer, o país não pode ir para frente sem educação e, pior ainda, com muita gente falando mal do magistério, dos profissionais que cuidam das pessoas, dos brasileiros. Sem dúvida, esse é um ponto importantíssimo e muitas vezes não damos a ele a devida atenção. Como profissional da educação, da saúde, é aquele que está frente a frente conosco, ele muitas vezes é alvo de uma irritação que não pode ser respondida exatamente naquele espaço, porque ela está ligada a uma questão muito mais ampla. Questão essa que se desdobra por tudo isso que você falou que deveria ser filmado. Eu tenho o privilégio de trabalhar no Colégio Nossa Senhora das Dores e, recentemente, mais uma vez, em conversa com pais, alunos, um material que acabou gerando até um vídeo, a grande marca do nosso colégio, a que se destacou, foi acolhimento. Acolhimento é prática do cuidado. E um detalhe, no dia 6 agora, eu terei uma palestra às 18h30. Imperdível. No colégio, no Teatro Sane Cosmeli. E o colégio está acolhendo outros profissionais da área do magistério, está convidando a turma do pós-médio do Colégio Modelo, são 30 e poucos alunos e alunas que estão lá estudando, e está abrindo esse espaço para nós conversarmos sobre Base Nacional Comum Curricular, a Agenda 2030 da ONU, etc. Exatamente, porque pensar em acolhimento é pensar que a educação, mesmo quando sobrevive de pagamentos que são oriundos de particulares, o compromisso da educação é um compromisso com aquilo que é coletivo. A educação é sempre um bem público. E é assim que nós entendemos, é assim que o Hamilton entende, por isso queremos também fazer esse convite em nome do colégio aos telespectadores. Temos uma limitação de vagas, temos 180 vagas, mas as pessoas interessadas poderão nos procurar, porque a ideia é que a comunidade desfrute deste momento. Eu tive o privilégio também de receber hoje um livro do professor Hamilton, um livro cujo título também é muito instigante: Desaprender, Reaprender, Desobedecer.
Esse título me fez lembrar a Hannah Arendt. Creio que muitos telespectadores tiveram a oportunidade de assistir um filme sobre sua vida. Mesmo que tenhamos passado batido naquele filme, o que é quase impossível, há algo que chamou muito minha atenção no filme, na leitura das obras dela e agora aqui no trabalho do Hamilton, que eu ainda não li, mas que logo, logo vou ler. Então, viajando por esse título tão instigante, repito, eu me lembrei daquilo que inspirou a teoria da banalidade do mal, da Hannah Arendt. Naquele filme, essa teoria ela vai aparecer, um momento crucial para a elaboração dessa teoria. A Hannah é enviada à Europa para cobrir o julgamento de um nazista que tinha sido responsável por enviar vários judeus ao campo de extermínio. E ela, durante esse julgamento, ela observa na fala desse réu que ele não tinha nenhuma ideologia, não demonstrava nenhuma raiva do outro, ele apenas obedecia, ele cumpria ordens. Ele, na verdade, era uma pessoa programada. Ele não colocava em xeque aquilo que lhe era ordenado. E, a partir daí, ela teoriza a banalidade do mal como a incapacidade de pensar. E pensar significando aí a questionarmos o sentido que nossas ações têm para nós, têm para os outros e têm para o mundo. Só consigo treinar o monstro se o impeço de pensar. Por isso, em educação também e na vida, a gente precisa desobedecer. Eu acho que não temos obrigação de fazer coisas contrárias aos nossos valores. Sem dúvida, isso é ético. Não é o desobedecer por desobedecer, mas é, na verdade, colocar em xeque aquilo que fere. Não é a desobediência do pirracento. Não, não é isso. Aliás, o mundo só tem uma história a contar como fruto da desobediência. Quando a gente foi capaz, ou aliás sempre o fomos, né? Mas na medida em que a gente coloca em xeque o estabelecido, a gente não se contenta mais com um certo tipo, vamos pensar também de cadeira, que era uma mais confortável. Quando a gente não aceita mais um determinado tipo de aula, que era uma aula mais dinâmica, quando a gente reclama de nossos direitos e a gente questiona também se não temos mais deveres, nós estamos, na verdade, favorecendo a um tipo de desobediência, quer dizer, de não seguimento ao estabelecido, mas com uma meta que é muito maior, que é a meta que nos move, que é uma meta para uma sociedade mais ética, mais preocupada com o bem comum. E você tem feito inúmeras provocações a nós aqui, e você se coloca também aí frente a frente com esse debate ético em inúmeros momentos. E eu não pude deixar de lembrar, você pode me ajudar, porque eu não sou muito boa para relembrar passagens de livro, não. Mas é uma passagem belíssima do Bauman, falando sobre ética, e que ele evoca o momento em que Deus chamou Caim e perguntou a ele: onde está Abel, seu irmão? E a resposta foi: por um acaso eu sou responsável pelo meu irmão? E foi dessa pergunta e da resposta a ela dada que toda a questão ética se colocou para o nosso debate. Sim, nós somos responsáveis pelo que acontece ao outro, a todos os outros. E a dignidade de uma sociedade, o bem-estar de uma sociedade se mede pela capacidade desta sociedade responder pela vida daqueles que são menos favorecidos. Fantástico.
Fantástico. Sua contribuição do Renato foram fantásticas neste momento que estamos reunindo todos esses 4 blocos para colocar à disposição dos nossos telespectadores e telespectadoras. Agradecendo a Geni, ao Renato e à sua audiência, queremos convidá-lo para não somente assistir outras apresentações deste programa, mas estar sempre atento. Toda segunda-feira, às 22 horas, começa um programa novo de diálogo com Hamilton Werneck. Um grande abraço e muito obrigado pela sua audiência.